Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui com ele, João Vitor, o Santiago. Então vocês já sabem que o papo vai ser mais longo, vocês já sabem que nós separamos muito conteúdo legal para vocês aqui. O João propôs para mim que trouxéssemos alguma coisa de terror, mesmo já tendo passado o Halloween, tendo passado o mês de outubro, mas alguma coisa específica de um bom terror e por que é bom, e vamos conversar a respeito. Conversando com ele, chegamos em alguns filmes. E aí são filmes que provavelmente vocês já assistiram, são filmes que geram aquele tipo de vou dormir de luz acesa, e aí nós vamos transcorrer e conversar sobre. O João propôs os filmes, eu aceitei, nós conversamos. Nós demoramos muito, na verdade, para chegar nessa lista que nós vamos trazer para vocês hoje. Mas é claro que o meu convidado mais que especial precisa começar e fazer as honras da casa. E aí, João, nós vamos começar por onde? Como vai ser a bagunça? Agradeço, contigo, meu amigo. Assim, eu procurei pegar os 3 filmes assim de terror bem assustadores, que fazem mesmo jus ao gênero, que infelizmente hoje você tem... O terror é um gênero que eu gosto muito, mas ele é muito... Ou você acerta ou você erra. Você tem filmes que são de terror mesmo, você tem filmes de terror que são terror porque são tão ruins que aterrorizam a gente pela má qualidade. Até porque, infelizmente, é um gênero muito fácil. Desculpa, muito fácil de ser feito. Assim, o primeiro da lista de 3 seria o filme Hereditário, de 2018. Hereditário. Muito também bom. Conhecido como o filme da cabecinha. É verdade. A menina, você viu, a menina ficar nervosa, ela perdeu a cabeça. Não pode fazer essas coisas. Hereditário, para você que morou em Marte até agora e não sabe do que nós estamos falando, não sabe que filme é esse. Hereditário é uma trilogia não sequencial. Hereditário conta a história, uma história macabra, uma história tensa, uma história de segredos familiares e tentativas de comunicar com o capiroto. Hereditário, para quem não sabe, pertence ao mesmo universo de Midsommar e ao mesmo universo de Botem Medo. Botem Medo, esse que nós ainda não trouxemos no canal, eu já assisti. Eu acho que tanto Midsommar quanto Hereditário tem referências, eles fazem referências entre si, e o diretor já comentou que eles pertencem sim ao mesmo universo, mas ele não deixou claro a cronologia, qual deles efetivamente se passa primeiro. Eu imagino que ele ainda vai lançar um 4º filme que amarre melhor esses 3. Eu gosto muito da forma do terror, como que o terror se apresenta nesse filme, e ele é tido como o top 10 dos filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. E aí, João, como foi para você? Eu gostei muito. Eu vi no IMDb que tem uma declaração do diretor que ele fala que, e eu concordo, que ele é um filme também, na verdade, sobre sofrimento, sobre luto, porque assim, você vê isso, que é a história eu esqueci o nome da personagem, a atriz Toni Collette, que começa com ela mais ou menos velando a mãe, porque é um velório muito formal, você vê que ela basicamente está fazendo aquilo ali por uma questão social, aí ela mesma se sente mal, ela é a esposa do Gabriel Byrne, ela até fala assim com ele, pô, será que eu não devia estar sofrendo mais, não sei o que, assim, é uma família muito apática. E tem uma menina, que é a filha mais nova, que ela é muito estranha, ela tem um jeito esquisito, assim, ela é muito calada, faz barulhos com a boca, assim, e vai fazendo a gente pensar que é alguma coisa com ela, até porque ela está no cartaz. Eu gosto que também ele é um filme que ele tem muito aquela prejudicação, ele tem muito aquele desdirecionamento. Você pensa que ele vai para um lado, ele vai para o outro. Isso eu acho muito legal. O filme todo, realmente, ele te dá pistas vazias, ele te leva a imaginar uma coisa e não é. Ele gera essa tensão, esse desconforto através dessa desorientação. Exatamente. Como você colocou, começa no velório, é uma coisa ali só para inglês ver realmente, tá todo mundo desconfortável, tá todo mundo encenando aquilo. Sim. Ninguém queria estar ali, ninguém queria estar fazendo aquilo, todo mundo está sofrendo a seu modo. Essa menina que você disse, ela realmente é diferente, ela é estranha. A própria caracterização da personagem te dá um desconforto, você sabe que tem uma coisa errada com ela, apesar dela ser uma criança, uma menina que se comunica muito mal. Depois de assistir... Gosta de pássaro morto também.
Sim, depois de assistir tudo mais, você vai procurar a lore estendida desse filme na internet, você descobre o porquê disso, o que está acontecendo, que entidade que rege aquela família, ou que entidade aquela família está tentando se comunicar ou trazer de volta. E aí tem até algumas explicações do porquê que a menina é daquela forma, mas... Estava sendo possuída, né? Na verdade, não teve Sim. Na verdade, a entidade que eles estavam tentando resgatar, ele necessariamente precisava de um corpo masculino. Sim. E aí ele acabou... só tem ela, vai ela mesma, por isso que ele não se sentia confortável no corpo da menina, por isso que ela não conseguia falar, e por isso que ela toma um finish him logo nos primeiros minutos de filme, e de forma abrupta. Sim. Eu acho que... revisitando a minha memória, repensando aí nos últimos 50 filmes de terror que eu assisti, eu acho que foi a cena mais abrupta, porque você não está esperando, a mãe obriga o irmão a levá-la numa festa. Não tem que levar tua irmã, tal, vai tua irmã. É uma menina que ela tem uma alergia a oleaginosas, a amendoim, por isso que, inclusive, nós hoje não podemos falar que é nozes. É nozes, claro. Hoje não podemos hoje falar não. isso. É nozes, a gente mandou a menina de base. Meu. Eu não aguento. Quando eu vi o filme, eu pensei nessa piada. Meu Deus. Não, coube, ok. É horrível. Coube sim. É nozes sempre. E aí ela, propositalmente ou não, ela acaba entrando em contato com essa substância. Eu acho que não, porque ela comeu num bolo. Eu acho que ela não sabia que tinha. Ela comeu um bolo de chocolate. Tem uma teoria, João, que diz que ela sabia sim. Sabia? Porque a entidade quer sair do corpo dela, não está confortável ali. Então, até o fato de obrigar o irmão a levá-la nessa festa, pensa comigo, até o fato de obrigá-la o irmão a levar nessa festa, que é uma festa de adolescentes, não tem criança nessa festa. Não tinha nada a ver, ela tá ali. Uma festa onde essa menina não se sentiria confortável, não tem ninguém da idade dela, não é o clima para ela. Então tem uma teoria rolando na net aí que faz muito sentido, que essa entidade até sussurrou ou conspirou na cabeça da mãe para obrigar a menina a ir, porque sabia que tinha um grande risco de ela realmente acontecer alguma coisa e ele se libertar, porque ele estava desconfortável, ele estava puto, porque não é é a mesma coisa que alguém te prometeu um óculos que vai melhorar a tua visão e te dá um com 12 graus acima ou 12 graus abaixo e falar, ó... Eu já usei literalmente um com 1 grau acima, nossa, era horrível. Então, você imagina os 12, 13, que eu imagino que é o nível de desconforto que aquela entidade estava tendo ali dentro, porque ele não conseguia, como se ele tivesse preso dentro de uma caixa. Sim. E aí, essa menina corre-se com ela, e vamos salvar a menina, todo mundo naquela tensão do que vai acontecer com essa menina. Ela não podendo respirar, sim. Exatamente, a Cote começa a fechar, ela começa a não conseguir respirar, uma personagem que normalmente já emite pouco som, que já não fala, você vê que ela está desconfortável, aí o irmão tem a brilhante ideia de pedir abrir a janela, cabeça para fora para respirar, e aí cabeças vão rolar. Aí ela realmente, ele fez para um fim que era de respirar, mas, meu Deus do céu, eu tô tentando conter esse meu lado podre, ó, se eu te juro. Não, eu acho que cabe nessa conversa. Coisa que eu gostei, assim, do filme, do clima, que você tem aquele clima de tragédia anunciada, você vê que parece que dá uma sensação de que não importa o que eles façam. E o Peter, ele tem uma conduta que você falou agora, se você tá falando dessa manipulação, porque literalmente ele não para ver o que aconteceu com a irmã. Exatamente. Ele larga a irmã, eu até pensei que, eu fiquei com raiva dele quando eu via, que eu pensei que porque ele é usuário de drogas, eu pensei que fosse a droga, que assim, ele parece que ele fez você já viu, sabe Família Pesada, quando o Peter Griffin faz besteira e esconde as coisas que acha que ninguém vai achar? Ele parece que fez isso. E
E assim, deu uma aflição que parecia que era por causa da droga, alguma coisa assim. Eu tava com uma raiva dele, porque. Mas realmente, e eu gosto que ele vira de vilão a vítima, porque realmente Sim. faz sentido, porque talvez seja na hora que a menina morreu, começou a possessão. Então, na verdade, pelo que eu pesquisei da lore oficial e das conjecturas de conspiração, que é um filme que eu gostei, é um filme que me impressionou, então eu fui pesquisar mais, porque eu queria mais desse universo, eu queria conhecer um pouco mais dessa história. Pelo que eu apurei, o menino seria a primeira opção. Sim, você falou no filme. Só que ele se recusou terminantemente. Ele não ficava com a avó. Ele precisaria passar por um ritual X para dar a liberdade e receber essa entidade. Ele se recusou. E aí foi aí que a família falou: nós vamos tentar ter um outro filho para ver se esse outro filho vinga. E veio a menina. E, na verdade, isso manipulado pela avó, aquela que Sim. morre nisso, que dá a entender que a mãe não sabia. Tanto que uma coisa que eu gosto é o contraste entre as duas mortes. Sim. A morte da mãe é aquela coisa formal, solene. A morte da filha, nossa, mãe, ela berra, ela fala que quer morrer. Ela, literalmente, você vê que ela entra em depressão. Tanto que Sim. Eu gosto muito da cena em que os dois estão calados na mesa do jantar. Nossa, que ela, cara, que assim, você sente que aquela tensão parece que são anos acumulados e o troço tá saindo. Não, é uma tensão que você corta com a faca, né? E o Gabriel Byrne é aquele coisa do turma do deixa disso pra ver se não... Porque aquelas são coisas que depois que são faladas, já era, o gênio já saiu da garrafa. Exatamente. E assim, aquela coisa assim do filho, não, dela mesma até essa coisa de que ela não queria ter o filho, na verdade, ela fala depois que tentou abortar, aquele episódio que ela numa noite de sonambulismo quase que tacou fogo nela e no filho e no marido, quer dizer, eles têm muita coisa enterrada ali debaixo do tapete, e aquilo ali meio que... não, ali o tapete foi pro ar e tudo que tinha veio de uma vez só e ao mesmo Sim. tempo, na verdade. Exatamente. Eu acho que se tem uma definição todas as caveiras que estavam no armário apareceram numa mesma hora e cobrando cada uma a sua solução. Exatamente. Realmente quem arquitetou tudo foi a avó, quem arquitetou Sim. tudo foi essa senhora. Agora, fazendo o link com o Midsommar, por exemplo, que é um filme que nós não selecionamos para hoje, mas está nesse universo, e de repente, se você que está assistindo quiser uma nova seleção minha e do João, a gente faz, a gente vem aqui dividir com vocês e conversar e conjecturar do que nós entendemos, do que nós apuramos. Até porque eu não vi esse. Dividir com vocês. O que eu apurei foi o seguinte: a avó, ela era da mesma seita do Midsommar. Ela veio desse lugar para os Estados Unidos. Legal. Então ela traz toda aquela bagagem. A gente sabe que Midsommar, as pessoas a partir de uma certa idade, elas têm um fim mais trágico, que eles têm toda uma outra mitologia ancestral que eles seguem e tudo mais. É um filme pesado, é um filme interessante por ser diferente. Então, se você gostou de Hereditário, vá assistir Midsommar. Midsommar ele tem muito subtexto, ele não é tão gráfico. E ele parece muito Midsommar, eu não assisti. Ele lembra muito a versão original do Wicked Man, né? Do Sacrifício, né? Sim. Mas ele tem algumas reviravoltas e tem um subtexto bem interessante ali. Porque se você não assistiu Midsommar, Joãozinho, assista voando, porque você vai dar vai encaixar um monte de peça na tua cabeça. Legal. Que eu sei que tua cabeça em alguns momentos funciona parecida com a minha, e comigo funcionou assim. No Midsommar nós temos também uma menina passando por um luto severo, nós temos o luto dela, não só pela perda de um relacionamento de uma pessoa, mas ela se perdendo, ela não consegue mais se achar, se encontrar alegria nas coisas do cotidiano, ela está numa depressão profunda, e aí ela é levada para todo esse ritual, para toda essa nova logística junto com alguns amigos. Então você novamente tem essa questão do luto, tem a questão da fragilidade da pessoa enquanto pessoa, porque no Hereditário todos eles estão fragilizados, cada um à sua maneira. É como se você pegasse se cada um deles fosse um quebra-cabeça e em cada um deles faltassem 10 peças diferentes. Verdade.
e não podem não se encaixam. Isso, exatamente, mas continua o teu raciocínio aí. Não, e uma coisa que eu gostei também, você vê que o Gabriel Byrne ele completou a trinca. Ele já foi um padre no Estigmata, já foi o capeta no Fim dos Dias, e agora é um cético, um homem comum. Assim, eu gostei desse papel dele de... ele fechou a trilogia, né? Homem racional. Para completar a carreira, ele poderia ter sido um Winchester. Sim. Ele poderia ter sido, talvez, um dos figurantes, entre aspas, dentro de Constantine, um universo que... Seria, né? Inclusive, você que gosta de Constantine, tá para vir o 2. Eu gostaria que ele fosse muito, cara, ia ficar perfeito, eu acho, como um dos caídos. Nossa, aí sim, hein? Botar um papel digno do Gabriel Byrne, porque o cara é um ator assim de primeiríssima categoria. Um outro detalhe de Hereditário que é legal trazer para você que já assistiu e para você que vai assistir, que é um filme que ele não... O bonzinho não se dá bem. É um filme que não dá certo. Eu gosto de filme que não dá certo. Normalmente, esse filme que segue uma cartilha muito ABC, muito previsível, sim, ele perde a minha atenção muito fácil, porque eu gosto de ser desafiado, eu gosto de ser imerso numa história que subverte a minha expectativa. E esse filme te subverte do começo ao fim. As últimas cenas, você começa começa a fazer sentido. Aquela do pescoço do fio da navalha, que ela é possuída. Nossa, cena que ela tá no teatro, meu Deus do céu, aquilo ali, da primeira vez, você toma um susto. Porque assim, e uma coisa que eu gostei, ele realmente, tanto que alguns até chamam Hereditário, A Bruxa também, de pós-terror, porque assim, ele mistura o terror com o drama também, porque ele pega essa parte de drama e dá uma carne aos personagens, não é? Acho que é uma nova forma de se contar filmes terror e tudo mais. Eu acho que eu sou, primeiro, complementando sua primeira frase, o terror hoje ele segmentou tanto, tem tantos subgêneros. Verdade. Que a gente não sabe qual deles tá o que a gente gosta. Porque antes não, você tinha suspense e terror. Dentro do terror cabia todo o resto. Então você via a premissa, isso aqui eu acho que é o estilo que eu gosto. Você ia lá, metia as caras, alugava na locadora, ou passava no streaming. Porra, gostei, não gostei, ok. Hoje não, tem tantos subgêneros que você nem sabe mais aonde encontrar o que você gosta. Ou se aquele subgênero, de repente, tem alguma coisa de interessante. Essa nova forma de se contar histórias de terror aqui para o Ocidente, quer trazer um pouco mais de drama, trazer um pouco mais de suspense nessa mistura, de subverter as expectativas, é uma forma que me agrada bastante. Eu acho que daí eles beberam muito do cinema asiático, do terror asiático. O terror asiático faz muito isso. Só ver oh meu Deus do céu, esqueci. Aquele do Poço, meu Deus, é o da Samara. É o Chamado. Chamado. Ele tem muito do Chamado, se a gente parar pra... Assim, o Chamado é mais convencional, de uma certa forma, mas, assim, ele é muito aquela coisa de você vai descobrindo, vai aquela coisa meio devagar, e você vê que é um filme mesmo sobre perda e sofrimento, e como a perda e o sofrimento, eles enlouquecem a pessoa. Tem uma boa interseção com o Cemitério Maldito do Stephen King, que é porque a Toni Collette, ela vai ficando louca, ela faz aquele negócio de invocar o espírito da menina, aquela parte do caderno, sem pensar nas consequências. É uma completa estranha que falou, você faz isso aqui, você segue essa receita de bolo, plim, vai vir Na verdade, ela abriu mão, a sanidade dela foi consumida, e aí ela tá numa de que tudo que chegar para ela é lucro. Então, a ideia é que se tivesse chego uma estranha, falou, bebe água fervendo, que é legal. Ela ia lá beber e boa. Exatamente. O bom senso dela, o senso crítico e a própria sanidade já estava desligada. É uma chave que desligou. Exatamente. E eu queria fazer um adendo, você tem o professor mais insensível da história do cinema, porque o cara tá lá, o garoto lá está quase ficou torto ali, o professor vira, está tudo bem com você? Olha, eu acredito que uma pessoa que está ali com o braço para cima, ela não está muito bem. Você está quase dançando a IMCA no meio da sala com uma cara de desconfortável. Eu quero saber, você almoçou hoje? Tá tudo em ordem? Exatamente, foi quase isso. Então, eu vi essa cena, cara, porque é uma cena tão de comédia, acaba sendo até uma comédia muito, porque você fala assim, pô, o cara tá de brincadeira, né? Não.
E a outra coisa, esse alívio cômico, esse ponto alto, que é uma cena de segundos, ele te tira do prumo e ele te já dá um outro punch, que é essa do professor. Você já fala, como assim o cara não entendeu que tem alguma coisa errada acontecendo ali? Exatamente. Porque o negócio do reflexo, que ele tinha aquela parte dos reflexos, que eu achava que era muito maneiro, que o reflexo do cara estava sorrindo, ele estava normal, o reflexo estava sorrindo. Aquilo ali, tudo bem, as pessoas podem não ver, que dá a entender que justamente é o demônio lá tá trabalhando de possuir o garoto. Sim. Mas, assim, aquilo ali foi meio cruel. Verdade. Muito bom esse filme. Assim, é o que eu chamo de filme de terror para adultos. Você tem que ter um pouco de... Exatamente. E é o tipo de filme que você precisa assistir da forma correta. Hoje em dia, em alguns vídeos eu tenho batido isso, em algumas lives em qual eu participo como convidado, eu tenho batido isso, mas é importante hoje em dia, essa geração precisa reaprender a assistir um filme. Então, vai assistir o filme, seja dublado ou seja legendado. Se você não tem domínio da língua que vai passar o filme, opte pelo dublado, para você entender bem a história. A dublagem normalmente é muito bem feita, você vai conseguir pegar todos os pormenores e tudo mais. Eu já disse isso algumas vezes, eu assisto dublado e legendado, eu gosto de ver as duas versões, mas se você não tem domínio, vou assistir um filme em russo, eu não falo russo, tá, assista dublado. Se não tiver o dublado, assista legendado, mas programe-se para assistir um filme, se prepare para assistir um filme. Deixe o celular longe. Celular longe, tenha certeza que o ambiente não está nem muito claro, nem muito escuro, para não cansar a sua vista. Sim. E para você não se assustar também, porque você assistir Hereditário, principalmente a entidade, que a gente vai falar no escuro, como de Galvão Bueno, é teste para cardíaco. Não, a entidade eu ia sugerir um outro setup que eu acho que é interessante. Existe, inclusive, uma métrica, vocês pesquisem aí na internet, é fácil de encontrar no Google, dependendo do tamanho da tua TV, qual é a distância correta para o sofá ficar, para que a tua vista fique não cansada, para que você não tenha problemas de desgaste. Então, tem essa métrica, você pesquisa no Google, você dá uma informada, dependendo da quantidade de polegada da tua TV, qual é o nível de brilho que você tem que ajustar. Alguns modelos mais novos têm esse ajuste automático, com a iluminação do ambiente, ele já ajusta o nível de brilho da TV. Então, você tem que estar o mais confortável possível, vai no banheiro antes. Legal ter alguma coisa para roer, então pipoca, um refri, uma água gelada, um suco, algum salgado, belisco, porque aí você vai mantendo o teu foco no filme e mantendo os seus outros sentidos distraídos, porque ninguém racionaliza. Estou assistindo um filme, vou pegar uma pipoca, vou pegar outra pipoca. Não, assistir um filme, pipoca está na mão, é no automático. Tome pipoca. Mas, aí quando... meu Deus, a tigela tá vazia, que coisa. Exatamente. Mas por que isso é importante? Por que eles fazem isso no cinema? Mantendo seus outros sentidos ocupados, a tua audição e a tua visão ficam mais focadas. Então, aí é a forma certa de assistir um filme. O que acontece hoje? O pessoal deixa o filme assistindo ele, põe o filme lá de qualquer jeito, vai ouvindo alguma coisa, aí o filme acaba, a pessoa vem na internet, não gostei do filme tal, não entendi nada. É claro que você não entendeu nada, você não prestou atenção na história, você pescou alguns eventos, e no caso do Hereditário em especial, no caso dos filmes que nós vamos trazer hoje, eles precisam dessa imersão, para que você entenda. Então, cada coisa, cada movimento, cada cena não está jogada ali, ela está ali em prol da narrativa. Tudo faz sentido, tudo vai fazer sentido em algum momento do filme, ou vai ser uma peça para que você construa o seu próprio sentido. Assisti o filme, então foi isso, entendi isso. Porque alguns filmes também têm muito subtexto, então você pode entender de várias formas diferentes. Agora, assista o filme da forma certa, que eu garanto que pelo menos 1 ou 2 pulinhos da cadeira você vai dar, com certeza. Esse é Hereditário, também conhecido como filme da cabecinha. João, agora vamos para o próximo que você selecionou pra gente. Seria? Incidente em Ghostland, pelo amor de Deus.
Não chame de A Casa do Medo, por favor. Que nem Shutter Island, não chame de A Ilha do Medo, porque se algum tradutor doido, porque não é possível que alguém... Cara, traduza direito, por favor, não faça isso. Eu acho que se não tem uma tradução mais próximo do literal, não mexe. Deixa do jeito que tá de boa, né? Porque parece que filme de terror barato quando não é. Exatamente. Incident in Ghostland. Eu já tinha assistido, o João sugeriu que nós trouxéssemos esse filme para esse vídeo. Eu tomei o cuidado de reassistir, porque eu lembrei que eu tinha gostado do filme, mas muito detalhe, um detalhe ou outro, já não estava mais tão fresco. Então eu falei, vou reassistir, porque merece uma revisita. Eu também. É um grande filme, tem muita coisa legal. Não julguem realmente pelo título PTBR. Ele é um filme de terror, mas é um terror diferente, é um terror mais de agonia, assim, você fica agoniado, não é? Já vou avisando, gente, assim, sempre é bom dizer. Nenhum desses 3 filmes é para quem tem estômago fraco. Já vamos avisando que é para uma coisa mais selecionada, assim. A gente até pode de repente pensar em algum filme de terror mais introdutório depois. Você colocou bem uma coisa que a gente não tinha introduzido. É filme de terror para quem gosta de terror, para quem gosta de experienciar novas formas de sentir medo e desconforto. Exatamente. Esse filme é a história da Vera e Beth, 2 irmãs, e a mãe Pauline. Elas estão indo para casa da tia delas e elas sabem de umas notícias que tem um assassino matando, assim, ele mata a mãe, mata os pais e fica com as crianças por um tempo fazendo, sabe Deus lá o que eles fazem. Como elas foram sorteadas na loteria, o assassino vai parar na casa delas. Aí é uma dupla, é uma mulher, um homem vestido de mulher e um homem bem obeso, mas forte pra caramba. Esse homem quase não fala, ele é como se fosse uma criança, um bebê gigante. Aí eles atacam a família e a mãe consegue atacar os assassinos, que são 2 irmãs, uma é fã de filme de terror, é escritora de terror, é fã do Lovecraft. Aí, anos depois, essa moça agora já é uma autora muito famosa, e ela é chamada pela irmã que liga, ela tá na casa da mãe, ela vai vendo que a irmã enlouqueceu por causa dos eventos, e a mãe tá cuidando, assim, de uma maneira, e ela vê que ela tá sendo atacada por alguma força sobrenatural e não sabe o que tem aí por trás disso. Ela vai investigando, assim, ela é trancada no porão, a irmã, ela é toda uma coisa para ela não se machucar. Aí que vem o grande buziles da parada, que eu pensei que era uma outra coisa, me surpreendeu. Orso, faça as honras de contar o twist, que é muito legal. Não, eu vou deixar para você, eu vou complementar essa introdução que você deu. Esse filme, você que teve a brilhante ideia de resgatar, eu vou deixar os plots, eu vou deixar a parte gostosa do bolo para que você entregue. Essa menina, como o João colocou, começa com essas meninas, inclusive ela é muito zoada por ser fã de Lovecraft, por ser fã desse terror mais cósmico, dessa coisa mais densa, porque quem conhece Lovecraft sabe que ele é bem fora da caixinha. Ele é uma das referências, assim como o Edgar Allan Poe é outra referência. Eles construíram boa parte da base do que a gente conhece de desconforto, de terror e de horror cósmico, no caso do Lovecraft. E aí ela é zoada, a irmã brinca com ela, não sei o quê. Sim. Esse lugar para onde elas vão, claro, tem que ser mais inóspito, tem que ser mais afastado, a casa já não está no melhor dos seus dias. Sim. E aí, como o João colocou, esses 2 assassinos, esse bebê gigante, ele é praticamente um bebê gigante, lembra muito, para quem tem referência, para quem acompanha o terror, na hora você lembra do Leatherface. Eu pensei isso agora, realmente. Uma coisa bem Leatherface mesmo, ele é quase um animal irracional, ele tem instinto, Sim. Ele tem lapsos de raciocínio. Se você falar para ele, vai ali e faz aquilo, ele vai ali e faz aquilo. Ele não pondera o certo ou o errado, não pondera o que efetivamente me pediram para fazer. Então, várias limitações que uma pessoa racional tem, ele não tem. E aí o agravante disso é que ele é gigantesco. Exatamente, forte pra caramba. Ele literalmente ergue as meninas assim.
Exatamente. Sabe aquilo que a gente faz com uma boneca? Ele faz com as meninas. Parece que sabe quando você vai no açougue e você pergunta pro açougueiro, aquela peça de tal carne tá boa, o cara pega no gancho, mostra para você. É exatamente isso. Ele pega as meninas como peças de carne. Ele segura, É verdade. Parece um saco de batata. Tadinhos. Mas eu quero que o João agora continue com a brilhante linha de raciocínio que ele começou. E aí? Eu vou contar primeiro o que eu pensei que era, porque Sim. eu desenvolvi uma tese que eu achei que era interessante. O que eu achei que tinha acontecido, que tinha passado mesmo esses anos todos, e que a mãe, ela sofreu algum tipo de trauma, assim, por ter matado os assassinos, e a filha se afastou, porque ela virou uma best-seller. Então, ela achou que a filha tinha abandonado ela, abandonou com a irmã que precisava de muito cuidado. Olhei assim, ela tá maltratando a filha como se fosse uma espécie de Munchausen, sabe? Uhum. E para poder trazer atenção, tanto que quando a irmã é maltratada, ela vem logo. Eu pensei que fosse isso, mas a realidade é bem pior. Porque, na verdade, elas não escaparam dos assassinos. Toda essa parte dela adulta é mentira. A mãe foi morta pelos assassinos e elas estão sentadinhas sistematicamente torturadas. Aliás, você sabe de uma curiosidade que a atriz que faz a atriz mais nova que faz a irmã que enlouqueceu, ela se machucou em cena? Não sei se você soube disso. Não vi. Ela aparece naquela cena que ela vai atravessar o espelho. Sim. Ela atravessou mesmo o espelho, ela tomou 70 pontos na testa e processou a produção. E realmente, porque sim, eu acho que é falta de cuidado da cenografia, da produção e tudo mais. Total, uma vez que ela está entregue, uma vez que o momento é tenso e pede esse tipo de reação dela. Sim, e assim, ela era maior, porque ela é de 97, a atriz, mas assim, ela é bem nova, quer dizer. E você tem que ter um teste, você tem que ter uma testagem de ver, até com supervisão de doer. Pô, isso aqui é perigoso, isso aqui não é perigoso. Esse fio lá que o cara tá usando, pode a menina se estabacar ali e se machucar. E assim, gente, esse filme, os assassinos, eles são incrivelmente cruéis. Eles são assim, porque eles fazem, que é uma fantasia do bebê, que ele acha que elas são bonecas. E tipo, ele trata como se for, tanto que ele começa a descontar nas bonecas, a gente vai ficando a boneca, a gente pensa, meu Deus, a próxima vai ser ela, porque ela tá fantasiada de boneca. Exato. Aquilo vai dando um desconforto, meu Deus. Sim. É uma coisa que o Eli Roth trabalha muito bem no Albergue, por exemplo. Sim. O Albergue sendo muito mais gráfico e apelando muito mais para o gráfico, mas ele trabalha esse desconforto, quer dizer, Martyrs, por exemplo, o francês, trabalha esse desconforto, essa coisa de você quase não consegue assistir. Sim. De tão desconfortável que aquele tipo de cena te provoca. Como o João fala? Não, perdão, eu ia dizer assim, até porque elas são moças, assim, adolescentes, elas tem uma complexão física, assim, daí que você pensa assim, cara, se esse cara dá 2 tapas, a cabeça da menina voa, vai fazer companhia da menina do Hereditário, pô. do Hereditário. Na verdade, essa fragilidade que elas imprimem diante desse cara e desse tipo de situação, realmente é para remeter a essa coisa de boneco, essa coisa de não... Ao mesmo tempo que você sabe que está errado, você sofre com elas e por elas, você tem um misto de até compaixão com esse bebê. Porque você vê que é um cara que ele não é aquela coisa racional. Vou fazer vou fazer isso, vou prejudicar dessa forma porque isso me dá algum tipo de prazer. Não, ele tá ali brincando, interagindo da mesma forma que ele faria com uma bola, com um carrinho. Ele tem bonecas. Ele não tem coisa de tolerância, tanto que ele tem alucinações, ele ouve o boneco dizendo que ele é feio, que ele é nojento, e eu acho que quem manipula é aquele que é o homem vestido de mulher, o que dirige o... Mas, sinceramente, Urso, eu vou te confessar uma coisa, cara, 2, aliás. Uma, esse tipo de filme me faz lembrar por que eu sou fã de Justiceiro, Jack Reacher, Vic Mackey do The Shield, Hank Voight do Chicago PD. Pra quem não conhece, vale conhecer, minha gente, principalmente se vocês gostam de ver bandido se ferrar, porque olha, eu gostaria muito no final de ver um Equalizer também, eu gostaria muito de ver. Eu colocaria mais um nessa mistura.
Por favor. A moça do Doce Vingança. Boa, pensei nela também. Aliás, a do Doce Vingança ela é legal, mas não é tão... Bota a Lisbeth Salander, que é mais... Sim, que é mais sangue dos olhos. Cara, na hora que o cara ele faz assim no assassino, lembra que ele faz assim? Eu pensei assim, meu Deus, tem uma forma mais eficiente. Atira nele, que você vai ter certeza que não tem mais exatamente. pulso. Nada do que 125 tiros na cabeça não resolva, né? Porque na dúvida, né? Qualquer coisa foi sem querer. O gatilho escorregou 125 vezes. Isso acontece com qualquer um. Todo esse vislumbre, essa utopia delas adultas se saindo bem, é um refúgio mental para que elas se mantenham vivas no mínimo de sanidade. Elas criaram essa fantasia, interiorizaram isso para se manter humanas. A Beth, na verdade, e eu acho legal, a Beth é de cabelo preto, eu acho legal que tem uma hora que ela está se refugiando na loucura, ela literalmente chega a falar com Lovecraft, mas ela vê a irmã sofrendo, ela fala assim, eu não posso ouvir minha... Ela podia simplesmente ter desligado, ficado lá no urino maravilhoso mundo de Bob e nem sentir, ela ia desligar e ia continuar um sonho. Agora seria legal se no fundo da trilha, a hora que ela estivesse nesse devaneio, nesse limiar, porque ela alterna, né? Sim. Entre esse mundo fantástico, mundo de Bob, começasse a musiquinha, né? Tan, 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 ia ser legal. Ela de triciclo pela casa. Tadinha. Seria interessante. É um filme bom, é um filme desconfortável, é um filme que foge do óbvio, é um filme que, se você ainda não viu e você gosta de ser desafiado, porque ele leva quem está assistindo aos próprios limites. Você vai assistindo, você fala que hora que isso vai mudar, que hora que vai acabar, que hora que... como isso vai se reverter, o que vai acontecer com essas duas meninas. É um filme muito interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois onde encontrar esses 3 filmes que nós estamos falando. E continuando o nosso papo, a nossa trilogia do Durma com a Luz Acesa. Claro que nós deixamos o melhor ou o pior, dependendo do seu ponto de vista, para o final. João, o que temos agora para encerrar esse nosso papo? Qual é o terceiro filme que você separou para a gente? Um filme muito bonito, um filme de muita alegria, muita coisa fofa, chamado A Entidade. E olha, é o filme de terror que... Foi o filme de terror que eu vi que eu mais me incomodei. Esse filme eu me incomodei de verdade, até porque eu vou contar um lance no final que aconteceu em casa, no dia que eu vi a primeira vez, que, nossa, se você... Não, vou contar, assim, de pular... Até de pular, se acontecesse com você, a gente ia pular também. Assim, é um filme que ele é uma mistura de terror com suspense detetivesco, que é um escritor de crimes reais, o Elliot Oswald, se eu não me engano, é Elliot alguma coisa. Ele fez muito sucesso no primeiro livro dele, nos outros 2 foi meio mais ou menos, até porque ele dá a entender que ele cometeu uns erros de pesquisa no último e soltou o assassino. Ele está procurando um hit, vamos dizer assim, ele está procurando um novo caso para poder voltar às paradas de sucesso. E ele vai com toda a família, como um pai responsável, amoroso, sábio, ele vai se hospedar para investigar na casa que aconteceu o crime, que é uma família, a gente vê o crime no início do filme, que é uma grande árvore, tem 4 pessoas enforcadas ali, e penduradas, elas começam a ser enforcadas. Aí ele vai investigando, ele acha uns rolos de filme no sótão e começa a ver, começa a dar mais atenção a isso. Ele até liga o coisa e ele descobre que não só é uma gravação de um dia na praia, de um dia ali fazendo um piquenique, essas coisas, como ver que foi gravado o próprio assassinato da família. Aí ele, num outro ato de despreendimento, sanidade mental, caráter, ele, em vez de ligar para a porcaria da polícia, ele resolve, ele literalmente, eu gosto dessa cena, que ele olha para os livros, ou seja, fica nítido que ele está fazendo isso por ganância, por dinheiro. Sim. Ele decide investigar sozinho. Aí ele começa a ver que todos os filmes, que é uma caixa de filmes Super 8, que é um formato antigo, um dos primeiros formatos portáteis, para quem não conhece, todos eles têm alguma coisa assim normal, é uma festa na piscina, um churrasco, é uma coisa do dia a dia, e são entrecortados por
por alguém matando as famílias todas. Ou é afogado, ou é com o cortador de grama, ou é queimado no carro. E assim, as cenas das mortes, elas são feitas de uma atmosfera extremamente macabra. Tem uma música, eles fizeram um design de som ali, ó, parece música de invocar capeta. E soma isso a um ambiente todo escuro, que você vê assim, as bordas da tela, elas estão escuras, você só vê ali o foco, que quem faz até o Ethan Hawke, e você só vê o foco ali. Isso vai dando uma sensação muito de desconforto, até porque são dois filhos, é uma menina e o adolescente. O adolescente, ele tem terrores noturnos, ele se sente mal, ele treme todo, ele assim, você vai pensando que vai acontecer alguma coisa com ele, mas não acontece com ele, acontece com outra pessoa que a gente não vai contar. E a cada vez que ele vai se enveredando mais, ele já foi hostilizado pela polícia, que alguns acham que é para acobertar a própria incompetência, outros já dizem que ele também sai chegando a conclusões, publicando conclusões sem tomar o devido cuidado, e vai mostrando que ele é um cara meio de ego. Ele vai vendo entrevistas dele mesmo, se lembrando quando ele é convidado para entrevistas, que ele fazia sucesso, não sei o quê, e vai se vendo que ele só se importa com isso. Tem horas que ele diz, pode falar. Na verdade, ele tem todo esse resgate da vaidade dele, ele é uma coisa de tentar se provar, por isso que ele precisa... Não só ganhar de novo os holofotes, mas se provar quanto investigador, quanto escritor. É uma guerra de ego. Ele quer, na verdade, trazer à tona o que ele já foi. E aí, para isso, nem sempre ele mede esforços. A pior cagada dele foi querer estar o mais imerso possível nesses crimes, então ele foi para casa... onde isso sem falar para a família. Exatamente. Levou as crianças... O moleque dele é bugado, literalmente é bugado. Você assiste, você vê que o moleque tem probleminha, aí você fica com o foco todo preocupado nesse moleque, e o moleque, na verdade, não tem nada a ver. Ele começa a ver essas fitas de vídeo, que esses Super 8s, que é o vô do VHS. Então você tem parte da família... em um momento corriqueiro, um cotidiano, uma festa, um passeio, não sei o que, e do nada corta para os últimos momentos daquela família. E aí você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que está acontecendo, você não sabe quem é o assassino, mas em todas as cenas, é o que o João colocou, essa atmosfera invade a tua sala de uma forma que você fica aqueles 10, 12 segundos hipnotizados olhando aquilo. E ele vai ao rever os vídeos, que ele vai vendo o seguinte, que aconteceram assassinatos em outros estados, essas coisas todas. Ele vai pensar assim, nossa, eu vou desvendar o crime do século. É o que ele começa a achar. E ele começa a pesquisar nos vídeos dos assassinatos, ele vai vendo que tem uma figura escura, um cabelo escuro, um rosto branco como giz, sem boca, e tem uma cena extremamente assustadora, aquela que ele dá o freeze frame, que é a criatura atende pelo nome de bagulho. Tem uma que ela dá um freeze frame congelar a tela, ele dá uma pausa no vídeo, e a criatura tá ali pausada. Ele tá ligando para algum lugar, ele tá falando com alguém, eu acho que era com o policial que ajudava ele. Especialista em ocultismo, em isso. E ele o bicho vira na imagem pausa, cara. Aquilo ali me deu... Nossa! É uma coisa que eles tentaram fazer no It, por exemplo, para imortalizar a criatura nessa releitura, mas não conseguiram ter um terço do impacto que eles tiveram no Entidade. A figura provavelmente vocês já conhecem. Ele lembra um integrante da banda do Slipknot, quer dizer, ele é bem... ele não tem feições, ele não demonstra emoções. É uma coisa que remete a Mike Myers, remete a essa estranheza que incomoda. Muito, nossa. E é o que o João colocou. Depois que a gente pega esse freeze frame, esse still da criatura se movimentando, você fica a cada cena, pelo menos eu fui assim, desde a primeira vez
vez que eu assisti, a cada cena que eu assistia, eu ficava procurando a criatura. Será que ela está na parede? Será que ela apareceu ali? Será que ela está com opacidade baixa lá no fundo? Em que momento essa criatura vai aparecer de novo? Vai aparecer, viu? O estado de alerta você fica tenso. E começa a aparecer também crianças, que seriam as crianças que sumiram, porque cada uma dessas, a família toda morre, mas some uma criança e não sabe o que aconteceu. Aí ele vai achando, ele vai vendo, às vezes, por exemplo, tem umas mãos de criança que aparecem, daquela hora que queima o pai, você vê que tem mãos infantis, até que ele vê que o bagulho é sério, perdoe o trocadilho, ele decide ir embora de casa, ele decide voltar para a própria casa. Só que justamente é esse o gatilho que dá para a criatura matar. Exatamente, é isso que ele precisava não fazer. Quer dizer, toda a pesquisa que ele fez, o ponto crucial ele não pegou. Então, o que dá o gatilho para essa criatura te transformar de espectador à próxima vítima? É justamente isso. É o deslocamento. Quer dizer, ele estava num lugar onde a criatura agiu, mudou para um novo lugar. Automaticamente ele se tornou a próxima vítima. Ele infecta as imagens, na verdade. E assim, eu tomei um susto no final, quando eu vi, foi aquela última imagem do bagulho que ele olha para a tela, porque assim, a gente não vê ele direito, a gente vê ele mais ou menos, ele é uma figura muito desconfortável. Aí no dia, o que eu fiz? Eu geralmente, às vezes, eu janto, vou ver um filme aí depois que eu lavo a minha louça. Estou lá depois que eu vi o filme, eu até parei para ver um outro filme para me acalmar, que eu estava muito agoniado. Foi assistir Smurfs na Floresta, parte 3, para dar aquela relaxada. Porra, assisti Jason X. É comédia. É quase comédia. Eu fui... Eu tava ali assistindo, terminei e fui lá lavar meus pratos. Urso, meu amigo, não me dá um pique de luz na cozinha? Vai. Depois de tu ver aquele troço, dá um pique de luz, cara. Meu Deus. Esse, pra mim, foi o filme assim. Porque ele fez uma coisa que é muito boa, que eu digo sempre: a chave de um bom filme é roteiro, é estrutura, são personagens bem desenvolvidos, porque você tem um clima ali. Você tem, literalmente, o que é um clima de terror? Aquilo ali. Você tem aquela atmosfera. O João brilhantemente comentou no começo, esse filme, ele realmente precisa ter a ser assistido da forma certa para você ter a melhor experiência. Com certeza. Eu, quando assisti esse filme, eu estava com um sistema de som interessante. Eu assisti ele num 5.1, na época era o que tinha de melhor. Luz da sala apagada, claro. Puta, desculpa o palavrão, meu Deus. E aí vamos assistir. Meu, não... Foi. Eu fazia tempo que não me assustava, que não me sentia tão desconfortável. Não, esse filme eu assisti... Sabe quando sobe o lettering e você ainda fica uns 5 minutos bugado? Sim, e os créditos são meio macabros também. Sim. Agora, você contou um fato inusitado, eu vou te contar e contar para quem está assistindo para a gente um fato inusitado. Quando o chamado legal, eu aluguei em DVD, na época era a mídia que tinha, tava feliz da vida, consegui pegar na locadora e tudo mais, assisti o chamado, eu já tinha assistido a versão japonesa, assisti essa versão de agora. Gostei e tal, não sei o quê. Eu tava navegando pelos extras do DVD, porque para quem não pegou essa época, no DVD normalmente tinha bastidores, para justificar o espaço do disco, eles colocavam algumas coisas e tal. E eu sempre gostei de fuçar nesse pedaço. No meio de uma cena de bastidor que eu tava vendo, muda, se eu não me engano, era um recorte do que foi aquela fita do chamado, eles mostrando como foi feito, quais as imagens, tal, não sei o quê. O telefone de casa toca. Na época eu tinha um telefone fixo, e aí o telefone toca. Meu amigo, voou. Eu descobri que eu sou que nem galinha, eu não voo, mas eu dou rasante. Eu dei um pulo. Naquele momento eu tive a certeza que o cardiologista poderia ser reagendado para daqui a alguns anos. Me deu um pico de adrenalina, e aí... Claro, a televisão estava sem som nenhum. Eu ouvi nitidamente, foi um aparelho de telefone. Na época, é um telefone fixo. Seus pais vão conhecer.
seus avós vão conhecer, você que é uma geração mais nova. Eu fui atender, claro, tocou o telefone, eu pausei o DVD e fui atender. A hora que eu atendi, estava de boa. Não tinha ninguém, não tinha chamada, não tinha nada. Depois de alguns dias, eu recebi um comunicado dizendo que a rede telefônica estava fazendo alguns testes de melhoria de sinal e que essas ligações poderiam acontecer. Agora então, que avisa, né? Então foi... tudo culminou para dar ruim. Tudo culminou. Agora imagina se o pessoal da telefonista avisasse que tinha um prazo de 7 dias para consertar. Nossa! Eu já ia começar a jogar sal grosso na casa inteira. Eu já ia queimar o DVD no quintal e ia falar para a locadora, quanto é essa bosta? Deixa eu pagar essa porra aí. Mas realmente foi uma situação inusitada, foi uma sequência de fatores que deram muito ruim, porque imagina, João, qual é a possibilidade desse teste acontecer 10, 12 minutos depois de eu ter assistido o filme onde o principal gatilho trabalha com ligação telefônica. Eu ia falar isso. E contar uma, teve um amigo meu que ele estava vendo A Profecia. Lembra que tem uma cena que o Damien mata o padre com um raio na igreja? Sim. Ele está assistindo, esse meu amigo, na hora que o padre morre, não cai um raio perto de onde ele estava vendo? Nossa Senhora! Esse descobriu que sabia rezar. Sabe, pô. É aquela história, João. Não existe ateu na hora que o avião começa a cair, né? Porque, olha, cara... Nossa, mulher, foram assim 3 coincidências que, meu Deus do céu, e pior, são 3 filmes de terror extremamente imersivos também, que botam a gente doendo a unha. Profecia, assim. A versão mais nova eu não gostei tanto. Agora, os 4 primeiros são muito impactantes. Você tem... Eu sou órfão do seriado do Damien. Eu adorei aquele seriado. Fiquei muito triste de ter cancelado. Tem um seriado, chama Damien. É a história dele adulto, porém ele não sabe o que ele é. Ele é um fotógrafo. Depois eu te mando os esqueminha pra você, se você tiver curiosidade. Ele é um fotógrafo de zona de conflito. E aí, em alguns momentos, ele vê algumas entidades, algumas criaturas, e tem uma senhora que persegue ele. E ele é um cara super do bem, é um cara de boa, é um cara que só faz o bem, tem uma namorada e tal, ele quer continuar sendo fotógrafo. E aí as coisas começam a culminar para ele descobrir que realmente ele é quem ele é. Só que ele se recusa a ser quem ele é. Ele fala, as pessoas ao meu redor morrem e a culpa não é minha. Eu não quero ser isso. Ele tenta, inclusive, várias vezes dar um jeito nisso e ele não consegue. E aí ele descobre que existe uma galera que tem as adagas e aí remete a toda a história do original. E aí ele até se dispõe. Ele fala, não, tudo bem, se vocês quiserem vir, eu não quero me tornar isso aí. Sim. E aí a coisa fica um pouco mal resolvida e acaba a temporada e cancelaram o seriado. É uma premissa fantástica, porque é ele lutando contra a natureza dele. Exatamente, ele começa a que nos filmes pesquisar. é inaceitável. É muito legal, é muito legal. É um seriado que poderia sim ter uma segunda, uma terceira temporada, porque é uma versão da história que é muito incrível. É muito incrível, quer dizer, até que ponto você tem o livre-arbítrio, que você pode fazer o que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser. Até que momento, até que ponto tudo está realmente predestinado e tudo, você precisa ir do ponto A ao ponto B, independente do que você faça. É muito legal, fica a dica aí. Eu não sei se você lembra, é um filme bem antigo, é que eu não vi, eu só ouvi falar dele, é Meninos do Brasil. Não vi, não conheço. Não? Que é uma experiência que tem, que eles literalmente estão tentando fazer um clone do Hitler. E o que acontece? Eles vão, colocam, só que nenhum deles fica igual. Por quê? Porque ele não passou pelos mesmos eventos. Apesar de ter o mesmo material genético, a mesma base, o que é aquilo? Nós somos as nossas tendências e o ambiente para reforçar. A argila é a mesma, mas a pressão e a temperatura que foi feito ali é totalmente diferente, né? Exato. Ou seja, você tem a índole, você tem o... Não é porque o cara está predestinado a ser uma coisa que ele vai ser. Ele pode lutar, exatamente. Ele pode tentar. E esse seriado do Damien deixa muito claro, você vai adorar se você tiver a oportunidade de assistir. Curioso. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso papo até agora.
Espero que tenha sido tão gostoso para vocês quanto para nós em gravar e conversar. Poderíamos ainda transcorrer sobre esses 3 filmes ou trazer mais referências por mais meia hora, mais uma hora. O papo é sempre muito agradável e muito gostoso. E ele só tem esse brilho especial porque vocês estão assistindo, vocês estão acompanhando pelo chat. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem uma experiência mais completa, pensem na possibilidade de se tornarem membros do canal. Muita coisa legal vai vir para esses membros a partir do ano que vem. Eu estou pensando em eventos exclusivos, eu estou pensando em brindes, eu estou pensando em vouchers que eu vou sortear. Então eu estou pensando em formas de agradecer todo esse carinho, toda essa atenção, toda essa participação que vocês vêm dando com o canal até hoje. E hoje vocês têm essa forma, dessa pequena contribuição do membros para poder me ajudar a fazer mais para vocês. Verdade. Joãozinho, então é nozes. Isso aí. Nozes não, porque eu não posso casar menina. Valeu. Não, é amendoins. Valeu.